Graça e paz sobre a sua vida, bem-vindos a mais um Devocionando. Glória a Deus, graça e paz, bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje nos pareceu por bem gravar um vídeo falando um pouquinho sobre ler a Bíblia e sobre pontos importantes que a gente precisa lembrar, ter em mente na hora de ler a Bíblia. Isso porque eu tenho conversado com algumas pessoas, mesmo algumas pessoas que têm visto Devocionando e que têm assistido e que têm falado que têm ficado felizes porque ouvem a palavra, entendem a palavra aqui no Devocionando de uma maneira clara e objetiva e às vezes tentam ler a Bíblia, tentam compreender, mas não conseguem entender o que leem. Ou às vezes não tem muito incentivo das suas igrejas, ou seja lá de que religião for, para ler a Bíblia e compreender o que está escrito nela. Então hoje a gente quis fazer esse vídeo simples e bem objetivo, tá? Claro que aqui a ideia para os teólogos de plantão, a ideia não é dar uma aula de interpretação bíblica, nada disso. É dar alguns pontos importantes, algumas dicas para quem quer ler a Bíblia e às vezes não compreende. Eu acho que a primeira coisa para você que quer ler a Bíblia, que quer de verdade, né? E não consegue entender, é ver qual é a tradução ou a versão de Bíblia que você está utilizando. Eu gosto muito da NVI, que é a Nova Versão Internacional. A NVI, segundo alguns teólogos e alguns estudiosos das Escrituras, ela é um dos textos mais fiéis aos manuscritos mais antigos que a gente tem. Ainda assim, ela é uma tradução que tenta colocar a linguagem de uma maneira mais atual. Por exemplo, se você tem uma Bíblia aí que é da tua avó, que era da sua mãe e passou para você, etc., é capaz que você veja algumas palavras muito difíceis, algumas palavras que hoje a gente não usa muito, outrora, abundantemente, algumas palavras que não são muito corriqueiras. A NVI já tenta trazer essas palavras para alguma linguagem mais atual, mas sem esculhambar demais. Sem escrachar a linguagem, né? Ainda assim, se você quer alguma linguagem ainda mais atual, ainda mais clara, a gente tem algumas versões com uma nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH. Essa é boa também, mas ela é um pouco mais complicada, por exemplo, de você levar para o culto ou para a igreja, porque quase ninguém usa essa tradução para pregar. Então o pastor vai estar pregando, o padre na sua igreja vai estar falando, e vai ser difícil de você acompanhar. Então, a NVI ela é uma que eu recomendo bastante. Para você ter uma ideia, eu vou ler um versículo na edição Almeida Contemporânea e vou ler depois na NVI. Não muda muito a estrutura, e a essência, lógico que não muda, mas a linguagem, as palavras alteram um pouquinho e fica mais fácil. Olha na Almeida, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na NVI, que é a Nova Versão Internacional, João capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então você vê que ela já troca, por exemplo, verbo por palavra, muda um pouco a construção gramatical para deixar um pouquinho mais claro. Então, independente da versão que você for utilizar, eu gosto da NVI, mas independente da que você quiser utilizar, garanta só que você tenha uma versão que seja um pouco mais atual. Isso já facilita bastante o entendimento da Bíblia. Outra coisa importante é que você comece a ler a Bíblia, isso é uma recomendação que eu dou e que alguns amigos pastores também costumam passar essa recomendação, que você comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. No geral, algumas pessoas quando têm vontade de começar a ler a Bíblia, eles pegam e abrem lá em Gênesis e lá eles vão embora, né? É muito difícil você começar a ler a Bíblia do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento traz, como a gente já falou em Hebreus, uma carta de fé, se eu não me engano foi na parte 2 de Hebreus, ele traz disposições que foram superadas pela vinda de Cristo. Então, se você não lê primeiro o Evangelho para primeiro entender a Cristo, fica difícil depois de você querer ler o Antigo Testamento, porque vai falar de coisas que para nós já não se aplicam mais em alguns momentos, ou passar narrativas de guerra, por exemplo, que deixa muita gente em parafuso, né? Como que Deus autorizou isso e tal. Primeiro é importante entender o Evangelho. Então, começa a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. No geral, eu recomendo o livro de João. Se você abrir no Novo Testamento, você vai ter primeiro os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia João. João é um evangelho bem estruturado, um evangelho bem claro e que traz primeiro uma preocupação em mostrar Jesus como um Deus de amor.
e afirma, Jesus, por exemplo, João capítulo 8, tem o embate de Jesus com os fariseus, onde Jesus se afirma a Deus, ele fala, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou, traz algumas vezes nas quais Jesus traz para si essa nomenclatura de eu sou, trazendo o título de Deus, que é o mesmo título que Deus usou com Moisés, por exemplo, que você vai ver no Antigo Testamento. Então, começar a ler pelo Novo Testamento, começar pelo Evangelho de João. Quando você começa a entender o Evangelho, uma regrinha importantíssima de interpretação da Bíblia é ter Jesus como chave interpretativa. Jesus como chave hermenêutica, né, como gostam alguns. Por quê? Como Jesus é o verbo, que foi justamente esse versículo que a gente leu aqui para você, João capítulo 1, verso 1, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus encarnada. Então, tudo que a gente lê na Bíblia deve ser compreendido a partir da pessoa de Jesus Cristo. Tudo que a gente lê nas cartas de Paulo, nas epístolas dos outros apóstolos, no Antigo Testamento, deve ser comparado e lido através da figura de Jesus Cristo. Jesus tem que ser a nossa lente, os nossos óculos. Então, quando eu entendo o Evangelho, fica mais fácil eu entender o Antigo Testamento, por exemplo. Porque aí quando eu vou para o Antigo Testamento, eu já tendo Jesus, porque os antigos, que tinham só algumas páginas de escrituras, eles não tinham Jesus ainda, então eles não tinham essa oportunidade de interpretação. Nós que já temos, podemos ler o Antigo Testamento com base em Jesus. Então eu posso pegar uma passagem do Antigo Testamento, por exemplo, e ver como essa passagem aponta para a vinda de Cristo. Porque a Bíblia toda, veja, a Bíblia toda tem como ponto central Jesus Cristo. Esse é o ponto central da Bíblia. O Antigo Testamento é apontar para a vinda do Messias. É dizer que um dia ele viria. Aí Jesus vem e a gente tem o Novo Testamento. O Novo Testamento é sobre as obras de Jesus aqui na Terra, o tempo que ele passou aqui conosco, e depois as epístolas, o livro de Atos, as cartas de outros apóstolos e o livro de Apocalipse. As cartas são os apóstolos estruturando a igreja. Então Jesus tinha ido embora, tinha deixado os seus apóstolos para continuar a obra de evangelização, e ali nas cartas a gente vê as instruções dos apóstolos para a igreja. Em Atos você vê o começo da igreja, como eles interagiam, como eles foram se estruturando. Nas cartas, principalmente nas cartas de Paulo, as instruções às igrejas. Em Apocalipse é o livro final. Apocalipse é o grande livro que narra a nossa vitória, a vitória de Cristo Jesus sobre o diabo, sobre o pecado, no fim das contas, né? Que é a nossa grande expectativa. Então quando você entende o Evangelho, meu irmão, você consegue olhar o Antigo Testamento e com base nisso ver o que se aplica e o que não se aplica. Porque Jesus trouxe a lei do amor, que é a lei que deve imperar para os dias de hoje. Então quando você pega o Antigo Testamento, por exemplo, Josué, prestes a entrar em uma de suas batalhas, ele encontra lá o que a Bíblia fala de anjo do Senhor. E aí você consegue entender que esse anjo do Senhor, quando ele aparece nessa passagem, em outras passagens, por exemplo, quando ele aceita a adoração, são aparições de Jesus Cristo. Aparições dele antes de vir como Jesus Cristo para nós. Quando você pega uma passagem como Davi lutando contra Golias, você consegue ler essa passagem através da ótica do Evangelho, você entende que ali é como se Davi estivesse figurando o livramento vindo através de Cristo para nós, né? Golias pode ser entendido, por exemplo, como um gigante, o pecado, e o povo de Israel ali com medo, que somos todos nós, com receio e sem condições de vencer as lutas de pecado, e aí vem Jesus que nos dá o livramento. O Antigo Testamento, apesar de ter as passagens históricas, que são factuais mesmo, coisas que aconteceram, eles trazem também uma grande dose de ilustrações. Então as passagens podem ser entendidas no seu contexto histórico, que de fato devem ser entendidas assim, coisas que ocorreram, mas também no seu contexto figurativo, que trazem também alguns ensinamentos que vão além da história do texto. Então, veja a versão da sua Bíblia, garanta que você tenha uma boa tradução, uma versão que fala com você e você consegue de fato entender, né, uma versão mais atual. Comece a ler a sua Bíblia pelo Novo Testamento. Não comece pelo Antigo Testamento. Você pode ler o Antigo Testamento depois de você já ter lido o Novo Testamento umas 2 vezes. O Novo Testamento é menor, você consegue passar por ele com mais tranquilidade. Então garanta que você leia primeiro o Novo Testamento. Sugestão minha é começar pelo livro de João, pelo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, que é o 4º Evangelho. E terceira dica, a partir do momento que você lê o Evangelho, que você compreende pelo menos os princípios fundamentais da fé,
Tome cuidado de toda vez que você lê qualquer outra passagem na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, mas também no Novo, que você leia através da figura de Jesus Cristo. Porque o Novo Testamento traz também, por exemplo, aplicativos temporais. Você vai ver, por exemplo, em Coríntios, Paulo falando, olha, as mulheres eu não quero que falem à igreja. Olha, as mulheres não é permitido que elas falem durante o culto. Por que isso? Qual é o contexto histórico dali? Se Paulo fala em outro momento que em Cristo não existe separação entre homem nem mulher, nem entre judeu nem grego, nem entre escravo nem livre. Por que Paulo não escreve contra a escravidão em uma de suas outras cartas? Qual é o contexto histórico disso? Então você tem que tomar cuidado para garantir que você entenda os princípios que estão em Cristo e os aplicativos que são feitos por conta da circunstância contextual da época e do momento que foram escritas. Tudo que não tiver relação com Cristo deve ser entendido dentro do seu contexto, e aquilo que tiver relação com Cristo é aplicado e a gente traz ainda para os nossos dias para viver os princípios do Senhor Jesus. A Bíblia tem autoridade porque ela permanece viva, apesar de tantas tentativas de destruição. A gente tem que acreditar na soberania de Deus, aprove a Deus que através das ações humanas, né, Deus orquestrasse as ações humanas para que chegasse até nós a Bíblia da forma que nós conhecemos. É um livro inspirado por Deus, ele contém a palavra de Deus para nós como grandes ensinamentos. É através da Bíblia que eu conheço a Deus, conheço Jesus Cristo, conheço os planos de Deus para a sua igreja, e ele é a nossa regra de fé. Então, quando nós ouvimos uma pregação, um ensinamento, quando você assiste o Devocionando, por exemplo, ou na sua igreja você ouve algum ensinamento, alguma pregação, você vai comparar com a Bíblia para ver se o que está sendo falado, o que está sendo ensinado, está também confirmado nas Escrituras. Era assim que os bereanos faziam, por exemplo, que são elogiados por Paulo. A Bíblia fala que eles eram mais nobres porque eles conferiam tudo que Paulo falava com os escritos. É assim que precisamos agir também. Se somos cristãos, temos um livro base, que é a Bíblia, precisamos conhecer esse livro base. Cuidado! Hoje algumas pessoas têm dito, principalmente algumas igrejas pentecostais, igrejas novas, que o importante não é tão importante conhecer ou ler, porque o Espírito capacita, É claro que o Espírito capacita, mas Paulo escreve a Timóteo e fala, cuidado para não ser encontrado como um obreiro que se envergonhe, hein? É importante que você não seja um obreiro que tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E em vários momentos nos convida a conhecer a Bíblia. O salmista Davi mesmo fala que a lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. E em vários outros momentos a Bíblia também fala, eu tenho prazer em meditar nas suas leis de dia e de noite. É um prazer para nós que somos de Deus meditar na palavra do Senhor e conhecer dela. Então essa é a minha oração. Que todo dia eu tenha mais e mais vontade de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus e de conhecê-la. E faça essa oração também. Se você hoje não tem vontade de ler a Bíblia, peça ao Senhor, aumenta a minha fome, a minha vontade de conhecer o Senhor, de conhecer suas escrituras, Senhor, e que eu possa entendê-la cada dia melhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se tiver alguma dúvida, mande para nós através dos nossos canais aqui, e até o próximo Devocionando, em nome de Jesus.